Olá, alunos, pais, professores, responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia da terceira série do Ensino Médio. Hoje, a gente vai continuar, então, a respeito das questões evolutivas, A gente está lá falando a respeito de Lamarck, que a gente falou na nossa última aula, e hoje a gente vai falar a respeito daquele cientista que, quando a gente fala em evolução, a gente lembra dele, que é do Darwin. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dele. E para me acompanhar nessa aula super evoluída, eu também tenho aqui um professor, um físico também super evoluído, que é o professor Giba, Giba? Obrigado, professor Priscila. Obrigado aos estudantes queridos, professores, biólogas em plantão aí com a gente aí. Mais uma aula da terceira série do ensino médio. Hoje vamos falar do cara, né? Ele é o cara. Ele é o cara da evolução. Cara da evolução, né? Ele Grande é o cara da Darwin. evolução. Bacana, seleção natural. Pô, legal. Exato, a gente vai aí abordar um pouquinho aí a respeito da seleção natural, que é uma das principais ideias de Darwin, né? Apesar dele ter também falado um pouquinho aí a respeito dos caracteres hereditários, ele aborda, mas de uma maneira também bem superficial a respeito dos caracteres hereditários, Sim. Mas o Darwin ele foca bastante na questão da seleção natural. Então é uma das suas principais ideias, o carro-chefe aí das ideias evolutivas de Darwin. E aí na aula de hoje então para vocês, o título da nossa aula é esse que está aí na tela para vocês, que chama A Vida em Constante Evolução, Darwin e a Seleção Natural. E é justamente isso, Giba? A nossa vida aí está em constante evolução, né? Será que os nossos estudantes, nossos professores lembram da aula passada? Nossa, Olha, será? Será que eles lembram, né? Espero que sim, Espero que sim, que eles se lembrem, que na aula passada a gente falou um pouquinho aí a respeito do fixismo. Então, a gente enfatizou bastante que o fixismo ele não era uma questão religiosa, Isso. Mas era também uma questão de que as espécies elas não evoluíram. Então, da maneira como elas nasceram, elas continuam até hoje. Então, que não existe processo de evolução, não existe, inclusive, os fósseis. Só que aí, a gente entra com Lamarck, que a separação entre o fixismo e o Lamarck foi justamente o surgimento de fósseis em lugares que a gente não conseguia imaginar, exato, que não eram usuais. E aí a gente tem uma separação entre os fixistas e Lamarck, Legal, hein? E aí uma das leis, que todo mundo lembra de Lamarck, a gente lembra da lei do uso e desuso, mas também não era as únicas leis, não era a única lei que Lamarck desenvolveu aí no seu livro, quando ele falou a respeito lá da filosofia zoológica, no livro que ele publicou. Mas ele também relatou diversas outras leis, que também algumas levavam em consideração os caracteres hereditários. Bacana, E aí a gente entra com Darwin, que aí Darwin é o cara que revolucionou, que evoluiu as questões da evolução. Deu checkmate. Exatamente, que ele foi lá e... É isso, evolução é isso. É isso mesmo, ele buscou bastante. Expedições, Muitas expedições, e é sobre isso que a gente vai falar hoje para vocês. E aí, tá aparecendo aí na tela também para vocês os objetivos da nossa aula. Então, hoje, a gente vai compreender a teoria do processo evolutivo desenvolvida por Darwin. Vamos aí pincelar, e compreender um pouco a respeito do processo da seleção natural. E hoje em dia a gente fala mais do neodarwinismo. E aí a gente vai compreender um pouquinho a respeito dessas ideias. E aí para vocês também, como então acompanhar as nossas aulas, super importante para vocês alunos. Então o mais legal é que para vocês acompanharem as nossas aulas, identifique com data e título, anotem também no caderno aquilo que vocês acharem de mais importante e anotem também as dúvidas para que vocês consigam solucioná-las com um professor que está aí com vocês. E também, importante, a resolução das atividades, porque aí com as atividades vocês conseguem ver em que momento do conteúdo vocês estão com dúvida. E aí, Giba, a nossa máxima. Não pode deixar acumular, É isso mesmo. Acumulou,
vira aquela bola de neve, você não e aí segura vai mais. ser difícil. Vai ser difícil resolver Imagina depois. uma bola de neve descendo em Nossa, cima de aí você, já... você não segura. É Vai mesmo, atropelando né? tudo. Atropela tudo. Então, gente, olha só. Então, muito importante que vocês solucionem as dúvidas, ok? E aí, gente, né? Vamos ver aí o que a gente vai aprender hoje. Então, hoje a gente vai ver as ideias de Darwin, vamos abordar a seleção natural, algumas evidências evolutivas e vamos falar também a respeito do neodarwinismo. E aí, né, Giba, já vamos começar com a nossa interação. Né? O pessoal ainda está chegando, né? Mas vamos esquentar essa noite fria de segunda-feira, né, Giba? Quer ver? Começou, vamos dar uma aquecida. Exato, então vamos aquecer com uma interação. Então aí para vocês, o que você conhece a respeito da teoria evolucionista de Darwin? Será que você se lembra aí de alguma coisa que Darwin falou? Então olha só, um minutinho e a gente já volta. Olha, muito bacana, né? O pessoal colocou uma música bem agitada, para o pessoal esquentar mesmo aí, ó. Ah, professor Silvano com a gente aqui, boa noite. Professor Marcão de Biologia também, boa noite. Professor Amil também com a gente. Professor Elisiane. Tem aí o professor Pedro, sempre com a gente aí participando, né? Professor Maria Alice, professor Rita, professor Hamilton. O professor Hamilton colocou assim, espécies possuem ancestralidade comum, com modificações ao longo do tempo, né? Professor, opa, muito bom. Professor Silmara colocou ancestrais comum. Escola Benedito Martinelli de Marília, sempre aí com a gente. Professor Isabel também, as espécies atuais são derivadas de espécies ancestrais. O professor Ângelo falou da variabilidade genética, se baseia nas mutações. O professor Pedro colocou também que as espécies modificam-se ao longo do tempo em virtude da seleção natural. Boa noite, professor José aí também com a gente. Professor Érico aí. O meio exerce uma seleção natural muito bacana aí, parabéns para todo mundo que está participando com a gente. Professor Guilherminho, Beliziane, professor João aqui com a gente, professor João. Parabéns pelo dia do professor, parabéns professor João para todos nós aí. Semana passada fizemos, né, comemoramos aí nosso dia. Sério, professor? Como é que tá aqui? Isso aí, muito Só bem. resposta de alto nível, né? O pessoal de biologia, eles sempre arrasam, né, Giba? Eles são sempre muito atentos com as nossas aulas e é isso mesmo. Gente, muito obrigada aí pela participação de todos vocês. E aí, né, a gente vai pincelando aí um pouquinho o que cada um dos professores falaram. E é justamente isso, né? Quando a gente fala de Darwin, a gente vai falar, como sempre, de seleção natural e também a gente vai falar de ancestralidade e também vamos abordar aí a respeito da variabilidade genética, dos caracteres adquiridos, né, dos caracteres que são passados aí também de geração para geração. Muito bacana, gente, é isso mesmo. E aí, vamos pensar então primeiro quem foi Darwin, né? Então, antes da gente falar das ideias dele, quem foi Darwin? Então, para vocês aí na tela tá aí, né? Então, Darwin, ele foi um naturalista, geólogo e um biólogo, ele era britânico. E olha só, ele foi muito influenciado pelos trabalhos de Lamarck, olha só, né? Tá vendo? Lamarck influenciando Darwin, olha que bacana. E também de Thomas Malthus. Lembra do Thomas Malthus? Que é a lei malthusiana, né? Que é a questão
das espécies, ou não? Tem a ver com a população? A respeito da população, quando ele fala que o crescimento do cultivo de alimentos e o crescimento e o crescimento da população, a população cresce muito mais rápido do que os alimentos, exatamente. Então ele leva em consideração também os trabalhos de Malthus. E tem também as contribuições aí do trabalho de Wallace. O Wallace, ele foi um cientista também, que ele é da mesma época, então, de Darwin, né? Os dois trabalharam mais ou menos na mesma época. E o Wallace, ele mandou, né, uma carta para Darwin, né? Enquanto Darwin estava lá pesquisando e escrevendo, né, também a respeito das suas ideias. Ele tinha um pouco de receio das suas ideias, Darwin, né? Sim. Ele, apesar de evidenciar as questões da evolução, ele tinha um pouco de receio a respeito das ideias que ele estava ali escrevendo e desenvolvendo. E aí o Wallace enviou uma carta, que essa carta ela foi decisiva para Darwin, porque o Wallace, ele falava a respeito também das mesmas ideias que Darwin estava tendo e que também estava fazendo pesquisas a respeito. Então aí Darwin se sentiu encorajado. Sentiu à vontade. Exato, que ele pensou, bom, então eu tenho mais cientistas que também estão pensando a mesma coisa que eu. E aí ele se sentiu encorajado a publicar o livro dele posteriormente, né? Mas continuando aí a respeito do Darwin, ele também viu, né, evidências a favor da sua teoria quando ele fez a expedição de pesquisa a bordo do Beagle em 1830. E aí, ele tinha um vasto conhecimento da flora, da fauna, da geologia de muitos lugares, e isso foi também muito decisivo para que ele, então, desenvolvesse as suas ideias a respeito da evolução, né, Giba? Bem bacana aí um pouquinho da biografia. O conhecimento que ele já tinha acumulado, né, durante os estudos, né, como é que influenciou bastante para ele produzir um novo conhecimento, né, um novo paradigma com relação à evolução, né? É verdade. É importante estudar tudo que está ali por dentro, estudar um pouco de cada coisa, né? É verdade. Como Darwin, ele era também bem eclético, assim como Lamarck, que também ele tinha uma ciência bem heterogênea, ele era bem eclético nas suas pesquisas, Darwin também. Apesar dos maiores feitos de Darwin estar nas questões evolutivas, né? Também muito influenciado pelo seu pai. Seu pai também era cientista, então Darwin também foi bem influenciado aí pelo seu pai. E aí, gente, né, quando a gente fala da teoria de Darwin, a gente tem que lembrar o seguinte, ele vai falar a respeito da existência da evolução. Então, ele busca explicações para as causas da evolução orgânica e o papel dessas causas em casos particulares. E ele tem uma teoria que a gente chama de que é a teoria da descendência com modificação. Ou seja, as espécies viventes, elas não surgiram como as conhecemos hoje, mas sim elas descendem de espécies extintas e ancestrais comuns, os quais foram modificados por causas naturais. E a partir daí surge então o que a gente chama de seleção natural. Então, para os professores que falaram a respeito da ancestralidade, é justamente isso. Então, ele parte de uma teoria que seria a teoria dos descendentes com modificação, ou seja, os organismos, eles descendem de ancestrais e a partir daí ele começa a desenvolver a teoria dele da seleção natural. E aí, justamente, né, quando a gente fala em seleção natural, do que a gente está falando, né? O que seria, então, a teoria da seleção natural? Então, aí para vocês na tela, quando a gente fala da seleção natural, a gente está falando que variações que ocorrem dentro de uma população, essas variações são proporcionais à sobrevivência do mais apto. Ou seja, o mais apto consegue sobreviver de acordo com as variações. Olha só, muita gente começa a falar, por exemplo, o mais forte. Não é o mais forte, é o mais apto. Isso é legal deixar claro que exato. Então, ele não fala de força, fraqueza, né? Não existe organismos que são, por exemplo, fortes ou fracos, mas existem organismos que são aptos a viverem naquele determinado ambiente e outros que não são aptos a viverem naquele ambiente.
E isso, então, vai determinar quais são os organismos, então, que vão ser, né, nesse caso, selecionados, né? Então, isso seleciona os ambientes. Então, sempre uma coisa, gente, não é o mais forte que sobrevive, mas é o mais apto que sobrevive, né? Aquele que consegue, com um jogo de cintura, se adaptar às mudanças do meio, né, Giba? Eu acho que essa ideia de ser mais forte foi uma adaptação que fizeram do darwinismo social, né? Exatamente. Futuramente que vão falar de força, né? Exatamente, muito bem lembrado. Justificar que uma espécie, um tipo de população é melhor que a outra, né? Exatamente, Giba, muito bem lembrado e muito boas suas colocações, é isso mesmo. Obrigado. Tem um pontinho? Não, um pontinho, né? Você tem 2 pontinhos pontos, já tenho 2 pontos na média. Já tem 2 pontos, Giba. Porque é bem por aí mesmo, né? As ideias de Darwin a respeito da seleção natural, essas ideias depois elas são meio que deturpadas para conseguir, então, impor a questão de força em relação, por exemplo, aos organismos em relação ao outro. Sim. Mas não existe força, mas sim existe a aptidão. Então, os organismos que são aptos em relação aos ambientes em que eles vivem. E aí, né, quando a gente fala ainda na seleção natural, a gente tem que falar das variações. Nas variações, elas não existem variações que são úteis, não existem variações prejudiciais. As variações, elas são neutras. Então, aí, dependendo do ambiente em que o organismo vive, essas variações, então, que não são nem prejudiciais, nem úteis, nada disso, aí sim, de acordo com o organismo, de acordo com o meio e com a variação, enfim, aí sim que ele vai ter um determinado organismo se sobressaindo, sendo mais apto naquele ambiente. A seleção natural também, ela é uma das principais, mas ela não é exclusiva. Ou seja, não é só a seleção natural. Que vai determinar que aquela espécie vai sobreviver. Exato. Mas sim, você tem outras causas naturais, como também, olha, a transformação das espécies, no caso, a seleção sexual, ou seja, né, a escolha dos parceiros. A herança dos caracteres adquiridos, ou seja, quais são os genes que vão ser passados adiante. Então, isso também é uma forma da gente conseguir aí selecionar aqueles que são os mais aptos. Então, a seleção natural, ela não é exclusiva. A gente tem uma série de outros fatores que também auxiliam na sobrevivência dos organismos, né, no meio em que eles vivem, né, Giba? É legal esse apontamento, né, que faz assim, não é só a seleção natural que determina, não, né? Você tem outras questões fundamentais aí que vai auxiliando também a espécie sobressair, né? Com relação à aptidão, né? Não com relação à força. É isso mesmo, muito bem, Giba. E aí, né, Darwin, então, escreveu tudo isso, né? Todas as suas ideias, ele escreveu num livro, que é a Origem das Espécies. E aí esse livro ele foi publicado em 1859. Então, olha só, ele viajou em 1830 a bordo do Beagle, mas ele só publicou os seus achados e a sua pesquisa em 1859. Então, olha aí a diferença, né? 29 anos, né? Se a matemática não me falha, sim. 29 anos aí para ele organizar os dados e publicar as suas ideias. E ele viu o livro pronto. Olha, porque tem muita gente que faz o livro, mas não vê o livro depois acabado, acaba morrendo antes, aí tem um póstumo lá. Ele chegou a ver o livro dele? Não, ele chegou a ver, né? Ele conseguiu ver o livro, né? Aliás, tiveram várias críticas a respeito do livro dele. Ele nem mandou PDF pra mim, não? Ele não mandou, mas eu tenho o livro dele, né? Eu tenho, né? O original mesmo lá do... É uma edição, assim, não é bem a original, mas é uma edição. O original hoje tá tudo no museu. O original tá no Museu de História Natural, lá em Londres. Olha. Que eu consegui visitar. Tirei foto do lado do Darwin. Você tá Tirei chique, foto hein? do lado do livro. Tá bom, então, bacana. o original tá lá. Tem a foto com o original. Eu tenho a foto... Aqui está o original. Darwin. Exato. Olha eu tenho a aí, foto com o original. E o original é manuscrito, né? Então tá, né, tudo lá em inglês, manuscrito. Legal. Então, tem as rasuras lá. Certo? Tem as rasuras também, as partes em que ele grifa e fala, não é bem assim, né? Que é uma página aberta no lugar, é isso? É uma página aberta, exato, né? O livro aberto, onde tem lá as rasuras, né? Tudo manuscrito, lógico que fica guardado ali numa campânula, né, de vidro, fica ali guardadinho para que ninguém mexa, né, para que ninguém toque. Sim. Mas o original
Tá lá no Museu de História Natural de Londres, um lugar maravilhoso, viu? Vale a pena conhecer quem tiver aí a oportunidade. E aí, gente, né, quais são as evidências, então, da evolução? Para que Darwin, então, tenha aí tanto sucesso também nos seus feitos. Primeiro, a viagem no veleiro. Ele fez a viagem no Beagle e ele foi para Galápagos. E Galápagos é uma grande diversidade natural. E aí ele conseguiu encontrar organismos que são super diferentes em relação aos organismos que ele já havia visto anteriormente. E aí ele conseguiu encontrar, inclusive, organismos, por exemplo, como o dragão de Komodo, sabe? Que são animais que têm uma ancestralidade e que são aí na base aí para vários outros organismos também. E aí ele conseguiu ver assim como existe a diversidade dos animais. Exatamente. Então Galápagos foi a ilha onde ele conseguiu, né, enxergar a diversidade dos organismos. E também ele viu algo que é a existência dos fósseis, como eu estou mostrando aqui para vocês. Olha só, vocês vão conseguir ver aqui, né, os fósseis, né, se a câmera me ajudar. Aí, muito bem, olha só. Então aqui, né, o zoom para vocês dos fósseis. E bem aqui assim, olha, vocês estão vendo, a gente tem aqui, olha, a marca, né, parece uma espinha, né, uma espinha aí de peixe. Uma espinha mesmo. Né? Então aí a gente tem a marca, então isso daqui é um fóssil, e o fóssil ele pode estar tanto numa rocha, como a gente está vendo aqui, como pode estar no gelo, né? Os mamutes, por exemplo, que são fósseis que a gente vê no gelo, podem estar em resina, então muitos insetos ancestrais foram encontrados em resina. Então, essas evidências fósseis, então a existência dos fósseis, né, como esse daqui que eu estou mostrando aqui para vocês, isso foi o que garantiu, né, o que conseguiu evidenciar as questões evolutivas. E, além disso, a gente tem um mecanismo plausível também, que é a seleção natural, que foi uma das ideias que Darwin aí também conseguiu desenvolver. Bacana, e que garantiu aí, que deu uma maior força a respeito das suas ideias, né? Muito legal, porque ele encontrou uma diversidade enorme, né, de animais e falou, ó, realmente existiu aqui, né, uns animais são ancestrais, alguns outros, né? É isso mesmo, Giba. Bacana. Hoje em dia, a gente não fala mais a respeito apenas das ideias de Darwin. Até porque Darwin, né, após um certo tempo, né, após a publicação até mesmo do livro de Darwin, ele dá uma pincelada muito por cima a respeito das questões hereditárias, porque ele não conhecia a fundo os trabalhos de Mendel. E aí, após a publicação também dos trabalhos de Mendel, a gente fala numa questão que é a união dos trabalhos de Mendel com Darwin, que a gente chama aí de neo-darwinismo. Então, atualmente, a gente não diz que a hipótese ou a teoria da evolução se dá exclusivamente por meio das ideias de Darwin, mas sim através das ideias do neo-darwinismo. E o que seria esse neo-darwinismo, né? Seria, então, a união aí de algumas das ideias de Mendel, que seria, então, a seleção natural, o carro-chefe, né, do neo-darwinismo, justamente com o isolamento reprodutivo, ou seja, organismos que estão isolados reprodutivamente, eles podem originar também espécies diferentes. Pode ser também ali através de mutações genéticas, ou seja, se há modificações nos seus genes e essas modificações serem passadas adiante, também eu posso originar organismos diferentes. Né, as recombinações gênicas, ou seja, né, eu tenho um organismo que tem um determinado genótipo, né, tem um determinado grupo aí de genes e que ele se reproduz com um outro organismo que tem um outro determinado grupo de genes, eu faço essa recombinação, é o que garante a variabilidade, né, da espécie. E algo que a gente vai falar também muito mais profundo na nossa próxima aula, que é a deriva genética. Na deriva genética, eu só vou dar um spoilerzinho, viu? Que seria aí, olha, a frequência dos alelos de uma população que se alteram de geração em geração ao acaso. Mas a deriva genética a gente vai abordar com mais profundidade nas nossas próximas aulas. Muito legal, hein? Pessoal que gostou. Isso mesmo, né, Giba? O professor Pedro colocou que os fósseis são documentos que atestam, né, a vida como conhecemos hoje, que não é igual à vida dos antepassados, né? Eles podem ser como restos ou vestígios de seres vivos
que ficam preservados em rocha, gelo, né, ambar É isso e mesmo. outros né? materiais, né? São consideradas evidências da evolução, porque esse registro mostra frequentemente organismos bastante diferentes do que vemos hoje. Muito É legal isso aqui a mesmo, participação muito do bem, professor Pedro né? aqui com a gente, hein? Muito legal aí. Muito legal, gente, a participação aí de todos vocês na nossa aula. Muito obrigada, né? As contribuições dos nossos professores são sempre fantásticas, né, Sim, Giba? Eles legal. complementam aí a nossa Complementam, aula, mais gente. conhecimento. Muito obrigada. E aí, né, gente, para vocês aí saberem mais a respeito da nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula está aí na apostila Aprender Sempre. E aí, gente, a gente tem também um vídeo, né, uma sugestão para vocês, que chama aí o resumo sobre evolução, quer que desenhe, e nesse resumo conta todos os aspectos evolutivos, viu, Giba? Hein? Tudo o que a gente estudou a respeito da evolução tá aí nesse vídeo, então super bacana para você aí conseguir entender um pouquinho mais a respeito da evolução. Muito legal. A nossa aqui. aula tá acabando, viu, Bacana. Giba? Mais Isso, uma verdade. dica aí, olha, para os nossos professores e alunos, a gente tem também um documentário do Darwin, que conta aí a respeito também da sua vida, né, e obra de Charles Darwin. Muito legal. O professor Douglas comentou aqui que a seleção natural não determina a seleção dos gêneros, né? Isso que é Não, legal. não determina, perfeito, Muito é isso bacana aí mesmo. esses apontamentos, né, que a gente sempre faz com relação a isso aí. O professor gostou aqui, adoraram a aula. Muito bacana, muito legal. Participação dos nossos biólogos e biólogas em plantão. Muito legal, gente. Fechamos com Darwin. chave de Fechamos ouro. com o Darwin, então tá aí para vocês a habilidade, né, na tela. E para vocês, né, aí, olha, avaliem a nossa aula, se vocês gostaram, se vocês curtiram, acessem e façam a avaliação. Fechamos por hoje, Fechamos Giba? por hoje, pessoal. Até a próxima aula com a gente aí. E amanhã tem física com o Giba, hein? É Olha, isso chamou os aí. biólogos pra física aí. É isso aí, gente. Assistam a aula aí do Giba que vai estar sensacional. Certo. Então a gente se vê na nossa próxima aula, na próxima semana. Até mais, gente. Tchau, pessoal.